Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma situação que é até rara de acontecer dentro do Congresso Nacional, mas que por conta da parafernália que se tornou parte do Congresso, por conta da situação envolvendo parlamentares bolsonaristas que tentam fazer do Congresso Nacional um espetáculo muito ruim e que basicamente produzem ali materiais para publicar em redes sociais e pouco material para entregar de verdade à população e aos indivíduos que confiaram a eles algum tipo de voto. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, já tem mais ou menos um mês que um tal Gilvan da Federal, que é o deputado federal pelo PL, se não me falha a memória, do Espírito Santo, ultrapassou qualquer tipo de limite, dois limites, né? Porque ele já tinha passado nos limites há muito tempo atrás, mas de um mês para cá ele passou do limite dos limites, que foi, primeiro, ser relator de um projeto para tirar a segurança do presidente Lula para que ele ande desarmado e morra, palavras do próprio Gilvan da Federal, inclusive, né? Que ele espera que o Lula morra e que já que ele quer que a população ande desarmada, que ele também ande desarmado e morra. E defendeu também, e depois agora, na semana passada, na verdade durante o curso dessa semana, né, porque ontem foi feriado, ele citou que a ministra Gleisi Hoffmann teria sido uma prostituta do caramba. E aqui, meus amigos, para todo mundo, o senhor Gilvan da Federal ultrapassou todos os limites. E quando eu falo para todo mundo, porque não foi um parlamentar que pediu, por exemplo, que ele fosse cassado ou que tivesse seu mandato suspenso meramente. A mesa diretora da Câmara dos Deputados protocolou um pedido para suspensão do mandato do Gilvan da Federal. Você não entendeu errado não, tá? A mesa diretora, ou seja, não é o deputado Lindbergh Faria, não é a ministra Gleisi Hoffmann, é a mesa diretora. E é que eu preciso mostrar para vocês quem é a mesa diretora, inclusive tá aí na tela para vocês saberem, ó. A mesa diretora é essa aqui, ó. Mesa diretora da Câmara dos Deputados. Tem a presidência, Hugo Mota. Abaixo tem o Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente do PL, bolsonarista. Tem o Elmar Nascimento, também bolsonarista, que era o indicado inicialmente pelo Arthur Lira para ser o presidente da Câmara. Tem o Carlos Vera, do PT do Pernambuco, como primeiro secretário. Segundo secretário, tem o Lula da Fonte, do PP do Pernambuco. Aí tem a terceira secretária, que é a delegada Catarina, aqui de Sergipe. Quarta secretaria está na mão do Sérgio Souza, do MDB. E abaixo tem os suplentes. Ou seja, todos esses indivíduos aqui, todos estes, solicitaram a suspensão do mandato do deputado federal Gilvan da Federal. Como é que eu sei disso? Tem esta matéria aqui publicada na revista Fórum, assinada pelo nosso querido Henrique Rodrigues, que traz o seguinte, ó. Bolsonarista Gilvan da Federal terá mandato suspenso a pedido da direção da Câmara. Reação da mesa diretora da casa é raríssima e nem aliados o defenderam. Descompensado e sempre querendo aparecer, ele chamou a ministra Gleisi Hoffmann de prostituta do caramba. E aqui é importante a gente trazer essa representação, porque eu já citei aqui, tanto nas minhas análises, quanto também nas minhas participações no Fórum 11:30, que toda vez que um parlamentar bolsonarista disser que ele está dentro das suas atribuições ao falar os absurdos que eles falam, que estaria supostamente resguardado pela imunidade parlamentar, eu disse e vou repetir, todas as vezes que eles falarem isso, eles sabem que eles cometeram uma conduta criminosa. E quando eu falo sobre isso aqui é para lembrar o seguinte, que existe um limite para a liberdade de expressão, ela não é ilimitada e irrestrita. Qual que é o limite, Carlito? O limite é a lei. Eu posso utilizar a liberdade de expressão para cometer crime? Em tese até posso, né? Porém eu vou lidar com as responsabilidades da lei. Eu não posso simplesmente falar, eu vou cometer esse crime e quando me prender eu vou dizer que eu estou fazendo uso da minha liberdade de expressão. Você está fazendo uso da sua liberdade de expressão, que não está sendo cerceada, porém, você estaria cometendo em tese o crime e o cometimento desse crime geraria ali, evidentemente, uma conduta punitiva. Eu já citei para vocês aqui também que existe uma teoria que a gente chama dentro do direito de teoria do limite dos limites, que estabelece claramente o seguinte, não é porque eu tenho direito, por exemplo, à liberdade de expressão, que eu posso utilizar essa liberdade de expressão para cometer um crime. Então, até os direitos tem limites, ou seja, nenhum direito é absoluto. O direito à vida, que é um direito consagrado na nossa Constituição também, não é um direito absoluto. Em casos específicos, por exemplo, de guerra declarada, no Brasil você pode ter a pena de morte e o trabalho forçado,
que é proibido em tese, mas que em momentos de exceção a gente descobre e aplica, né, a exceção ao padrão, né, ou seja, nenhum direito acaba sendo absoluto. E aí o próprio Gilvan da Federal passou dos limites, e o que é importante é que aqui mesmo, no pedido que foi apresentado pela mesa diretora, eles citam aqui que as falas dele exerceram o direito constitucional à liberdade de expressão, fazendo valer a minha tese de que toda vez que você vê ou ouvir um parlamentar bolsonarista dizendo que ele está fazendo aquilo porque ele tem direito assegurado pela Constituição, que o artigo 53, 54, 55 da Constituição Federal fala sobre a diplomação, as prerrogativas do parlamentar, processo que ele pode ou não responder. Eu já expliquei, toda vez que eles invocarem isso, eles têm plena consciência que cometeram um crime. E aqui no finalzinho da matéria, publicada aqui no artigo do Henrique, traz o seguinte, ó: a direção da casa, num ato absolutamente raro e incomum, após ser notificada de ofício sobre o ocorrido pela Corregedoria da Câmara, apresentou um documento referente ao episódio, que culminou ali com o chamamento da ministra Gleisi Hoffmann de uma prostituta do caramba, classificado como, entre aspas, um comportamento incompatível com a dignidade do mandato, no qual exige a suspensão cautelar do mandato de Gilvan da Federal. A análise do caso deverá ser feita em até 3 dias úteis pela Comissão de Ética da Câmara. E caso não ocorra no prazo, a suspensão irá diretamente para a votação no plenário. Aqui é interessante a gente discutir que, apesar de, em tese, a direita ter a maioria no Congresso Nacional, né? Quando eu falo em tese, é a direita num todo, né? Incluindo... Em tese não, né? A direita tem a maioria no Congresso Nacional. Seria eu aqui infame ao dizer que não. Mas eu quero dizer que a direita bolsonarista é a maior bancada dentro do Congresso Nacional, individualmente falando, né? Nem mesmo eles saíram em defesa do Gilvan da Federal. Porque lembrem vocês, como eu citei, na composição da mesa diretora, o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, o Altineu Cortes, é do PL do Rio de Janeiro. E ele também está entre os membros ali, né, já que foi a mesa diretora que formalizou esse pedido, estaria ali em tese entre os membros que pediram a suspensão do mandato do Gilvan da Federal por ter passado dos limites, tá? Por ter passado dos limites. Caso não ocorra no prazo, a suspensão irá diretamente para votação no plenário. É provável que ele tenha um mandato suspenso para servir de exemplo. Porque o próprio Hugo Mota já deixou claro, inclusive, já nas primeiras semanas como presidente da Câmara, que ele não será como é que ele falou, um presidente frouxo, né? Que ele irá colocar em prática ali algumas cobranças para que o povo veja que ele não é frouxo. E aí aqui mais abaixo traz um trecho da denúncia. Ó. As falas do senhor Gilvan da Federal excederam o direito constitucional à liberdade de expressão, caracterizando abuso das prerrogativas parlamentares, além de reprise-se ofenderem a dignidade da Câmara dos Deputados e de seus membros e de outras autoridades públicas, diz o pedido de suspensão feito ali pela mesa diretora. Não foi um deputado, tá? Foi a mesa diretora especificamente que pediu. O processo de cassação de Gilvan deve ser aberto na Comissão de Ética na Câmara dos Deputados agora. Se permanecer suspenso de forma preventiva por um prazo indeterminado, o bolsonarista pode ficar até 6 meses fora do mandato e assistir a sua própria cassação no futuro próximo. E aqui eu preciso lembrar para vocês do vídeo que eu soltei aqui, eu não sei se foi na quarta-feira, a minha análise da quarta, que eu falei sobre o Nicolas Ferreira, e naquela altura a gente falou aqui sobre o Código de Ética da Câmara dos Deputados, que eu até acho que está separado aqui para a gente ver aqui, para eu mostrar para vocês, porque eu já tinha citado que o deputado Chupeta estaria violando o que a gente evidentemente conhece como Código de Ética da Câmara dos Deputados, e eu mostrei para vocês que ele não pode simplesmente cometer o que quer alegando que está dentro da lei, tanto que está aqui, ó, o Código de Ética da Câmara dos Deputados. Está aqui, ó. Ele não pode simplesmente falar, eu estou cometendo essa conduta porque eu tenho a prerrogativa por ser parlamentar. Não é assim que funciona. Até porque está aqui, ó. Esse aqui é o Código de Ética da Câmara dos Deputados. E quando você vem aqui, por exemplo, no artigo 3º e artigo 4º, diz o seguinte, ó, são deveres fundamentais do deputado. Inciso 1º, promover a defesa do interesse público, da soberania nacional. Inciso 2º, respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis, as normas internas da Casa e do Congresso Nacional. Inciso 3º, zelar pelo prestígio, aprimoramento, valorização das instituições
democráticas e representativas pela prerrogativa do Poder Legislativo, exercer o mandato com dignidade, respeito à coisa pública, à boa vontade, à vontade popular, agindo com boa fé e probidade. E aí aqui no artigo 4º fala, constitui procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional, tá? E aqui é interessante por quê? Porque quando eles falam que ele tem direito a isso, ele tem direito àquilo, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, o que é que o Código de Ética fala? Que ele não pode ultrapassar o limite da lei alegando que ele tem o direito, por exemplo, à imunidade parlamentar, que ele tem direito a cometer crime. Não, não tem direito a cometer crime. Ninguém tem direito a cometer crime. Inclusive, como eu já citei, vou repetir quantas vezes forem necessárias, né? Se você ouvir ou ver qualquer parlamentar bolsonarista invocando o artigo 54, 55, 53, seja lá qual for, da Constituição, para poder defender uma conduta que legalmente é entendida como criminosa, saiba, ele entende que a conduta dele é criminosa. Ele tem ciência que o ato que ele fez foi crime. E é provável que o Gilvan da Federal seja, sim, suspenso do seu mandato para servir de exemplo para os seus pares. Parabéns, por incrível que pareça, à mesa diretora da Câmara, parabéns ao presidente Hugo Mota, que tomou essa atitude. E antes de encerrar, eu preciso ler aqui a postagem que foi feita no Twitter da própria ministra Gleisi Hoffmann, que publicou por volta das 9 da manhã essa informação aqui, ó. Quero agradecer ao presidente Hugo Mota, ao Colégio de Líderes e à mesa diretora da Câmara dos Deputados, ou seja, não foi só a mesa diretora, o presidente e o Colégio de Líderes, tá? Ou melhor, não foi só a mesa diretora e o presidente, foi o Colégio de Líderes também. Pela representação ao Conselho de Ética contra o deputado Gilvan da Federal, além de reagir prontamente às atitudes ofensivas do deputado que ferem o decoro parlamentar, a representação sinaliza uma atitude rigorosa da Câmara diante de comportamentos abusivos que infelizmente têm acontecido. O parlamento é a casa da democracia e do debate, que se faz por meio de argumentos, não de ofensas. É assim que se respeita a representação popular. Toda a minha solidariedade à ministra Gleisi Hoffmann e todo o meu repúdio a esse ser escroque e panguão, como a gente brinca aqui no Nordeste, chamado Gilvan da Federal. Espero que ele sirva de exemplo para que os demais bolsonaristas que estão nesse momento basicamente atrás de like, view e lacrar na internet, sejam punidos. Grande abraço para vocês, deixa aqui um comentário sobre tudo isso e até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana e até segunda. Tchau!